A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje o nosso estudo bíblico vamos estar falando aqui sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amém? Glórias a Deus, aleluias, que se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 28. Vamos estar lendo aqui. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o, trazei, e se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão, alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. Respondendo ele, disse: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Amém, meus queridos amados irmãos? A palavra de Deus aqui vai nos dizer que Jesus, ele estava na casa de Zaqueu, publicando, lá levou salvação para Zaqueu, que foi anterior essa passagem, e ali, isso também no capítulo 19, e ele saindo da casa de Zaqueu, no meio do caminho ele estava explicando para os discípulos e a multidão a parábola dos 10 servos das 10 minas, e ali depois ele começou a ir para a cidade de Jerusalém. E ele indo à entrada de Jerusalém, vai nos explicar que Jesus ele estava indo, e ali numa cidade ali chamada Betfagé e Betânia, ali próximo, e ali também próximo ao Monte das Oliveiras. E chegando ali no Monte das Oliveiras, Jesus pediu para que 2 discípulos seus fossem mais à frente, que iriam encontrar uma aldeia ali e estaria ali amarrado um jumentinho, que era para trazer para ele, para soltar aquele jumentinho e trouxesse até ele. Então foi os 2 discípulos, até a aldeia, e lá realmente eles encontraram o jumentinho e trouxeram, para trazer o jumentinho até Jesus. E os donos ali viram e perguntou por quê, que eles estavam soltando o jumentinho. E ali os discípulos de Jesus responderam: porque o Senhor, o mestre, precisa dele. E os donos ali deixaram e eles levaram. E trazendo o jumentinho até Jesus, eles forraram o jumentinho para Jesus se sentar, colocaram Jesus ali, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus foi para a entrada de Jerusalém como um rei, montado num jumentinho.
Glórias a Deus, aleluia. Santo de Israel. E ali os discípulos, a multidão, colocavam suas vestes no meio do caminho para Jesus ir a caminho da entrada de Jerusalém, né? Ali era para poder cumprir uma passagem com o profeta antigo Zacarias tinha falado, né? Como boca de Deus na terra, né? Que iria acontecer. Está escrito lá em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, vamos estar lendo aqui. Capítulo 9, no versículo 9. Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, está escrito aqui, né? Para cumprir a profecia, né? A qual o profeta tinha dito, né? Que é a boca de Deus aqui na terra. Glórias a Deus, aleluias. Então se cumpriu, né? Essa palavra através de Jesus, né? Que foi para Jerusalém montado no jumentinho, a qual ninguém tinha montado nesse jumentinho antes. Quando ele estava a caminho, as multidões ali, os discípulos gritavam, né? Hosana nas alturas, né? Davam glórias a Deus, né? Por todas as maravilhas que os discípulos tinham visto, né? Estavam andando com Jesus, eles eram testemunhas, né? De Jesus, os milagres de Jesus, né? E eles glorificavam, né? Crendo ali que Jesus realmente era o Messias que havia de vir, né? O Filho de Deus, do Deus vivo que vinha salvar o teu povo. Glória a Deus, aleluia, deste mundo mal. E que a palavra de Deus vai nos dizer que, glórias a Deus, aleluia, santo é o Senhor nosso meio, glorificado o nome seja o nome do Senhor Jesus. Aqui vai falar assim, né, que eles diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Glórias a Deus, aleluia. E ali os fariseus que estavam ali entre o meio da multidão, gritavam pedindo o mestre para poder fazer aqueles pessoas que estavam dando glórias a ele, para poder se calarem. Para poder calar. Pra você ver como é que o inimigo é sujo, né? Queria que eles se calassem, né? Sendo que Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Ele é rei, né? Ele é o nosso salvador. Glórias a Deus, aleluia. Queira o inimigo ou não queira, né? Jesus é rei. Mesmo que muitos o rejeitaram, mesmo que muitos o rejeitam, né? Como os fariseus, saduceus, escribas, os ateus, pessoas endemoniadas, feiticeiros, incrédulos, falsos cristãos, pessoas que não aceitam Jesus verdadeiramente, né? Queira ou não queira, Jesus é rei. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Santo de Israel. Toda a glória pertence a Ele, né? E seus planos não podem ser frustrados. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Porque, glórias a Deus, aleluias, Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, amém? Toda a glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias a Deus, aleluia. Jesus falou assim, que não iria pedir para eles poderem se calarem. Por quê? Ele vai falar a palavra de Deus. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha para você ver o significado. As próprias pedras clamariam. Se não tivesse seres humanos para poder clamar, para poder dizer, para poder glorificar a Deus, Deus poderia pedir às pedras, que Ele criou também as pedras. Cada objeto que tem nesse mundo aqui, cada coisa, montanha, sol, lua, estrelas, pedras, foi Deus que criou, né? E Jesus estava lá no momento da criação. E Ele poderia pedir para que as pedras clamassem, glorificassem. Mas que Ele iria ser adorado, Ele iria ser adorado. Mas para isso Deus criou nós, para nós o adorarmos, para nós o exaltarmos, né? E nós não podemos ficar calados, né? Deixar ninguém nos calar, não deixar o inimigo nos calar. Porque Deus nos criou para louvar e agradecer o Teu santo nome. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Então, se os discípulos eles se calassem, né, as próprias pedras clamariam. E ali em Jerusalém, né,
Glória a Deus, aleluia, que é o céu que o Senhor está preparando